Oi, pessoal. Nós vamos começar a aula de hoje, dia 8 de setembro, pensando um pouquinho no que a gente já falou na aula passada, porque eu sei que lá no WhatsApp às vezes perde muita informação, então eu vou tentar fazer uma síntese do que a gente tratou. Então, para lembrar vocês, nós estamos falando da BNCC, do componente curricular matemática, tá? Eu mandei para vocês um material, que é o material que introduz a parte de matemática na BNCC. Lembrando que a BNCC é para todo o ensino fundamental, do primeiro ao nono. Então, vocês precisam fazer o recorte do ensino fundamental anos iniciais. Toda vez que começa as conversas lá, né, os textos, eles se remetem nos anos iniciais, nos anos finais. Então, vocês vão se ater aos anos iniciais, primeiro ao quinto. Uma outra coisa é lembrar que as competências específicas da matemática, que foram as que a gente conversou na semana passada, elas dizem respeito a todo o ensino fundamental. Isso quer dizer que não é a criança do primeiro ano e nem a criança do quinto ano que tem que ter essas competências. É a criança o adolescente do nono ano. Mas todas elas são trabalhadas a partir do primeiro ano. Então, é uma escadinha, né? Então, não tem competência do primeiro ano e competência do sexto e competência do nono. Tem competências ao longo do ensino fundamental. Então, todos os professores que trabalham matemática precisam ter na cabeça quais são as competências específicas que precisam ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Qual que é a contribuição do primeiro ano nessa daqui? Qual é a contribuição do segundo ano nessa daqui? Isso é a progressão que a BNCC vai trazendo. Então, não tem um pacote que é do primeiro, outro é do segundo e eles não conversam. Não. Em todos os anos, as crianças vão ter que ir desenvolvendo as suas habilidades para que no final do ensino fundamental ela tenha desenvolvido as suas competências, tá certo? Então essas são as competências de matemática. Lembra que eu falei que a gente não vai decorar, eu nem sei, as de língua portuguesa, principalmente as de alfabetização, que eu já estudei um pouco mais, que eu já trabalhei, eu conheço um pouco, mas as de matemática, elas também são novas para mim, e não é preciso decorar, é preciso saber onde está e consultar sempre que a gente for fazer um plano, né? No caso, as competências de matemática, elas vão estar lá no plano da escola, lá no PPP da escola, no que diz respeito ao plano de ensino do ensino fundamental, né? Ou dos anos que vocês têm na escola. Elas precisam estar num lugar de fácil acesso para que vocês sempre consultem, né? Até para olhar se não tem alguma competência que a gente não está trabalhando. Mas eu entendo que se vocês observarem as habilidades, porque nós ainda vamos conversar sobre as habilidades de matemática do ensino fundamental, se vocês olharem para as habilidades e trabalharem com elas, a ideia é que esse conjunto de habilidades que vocês vão trabalhando, se forem bem trabalhadas ao longo de todos os anos, ele atinge a competência, sabe? Então, vocês não precisam ficar trabalhando a competência. O que a gente vai trabalhar são as habilidades que vão juntas formar a competência. E nós vamos tentar entrar em algumas, pelo menos, das habilidades daqui a pouquinho, tá bom? Então, só para a gente lembrar, eu vou seguir aqui também, porque eu não decorei, né? Eu vou comentar rapidinho aquelas que a gente falou na semana passada, que são as competências específicas da matemática para o ensino fundamental. Tá lá no material que eu mandei para vocês. Então, a primeira competência, lembra que eu pedi para vocês, tira as palavrinhas mágicas aí dessa competência? Então, a primeira competência é que diz respeito ao reconhecimento, né? O aluno, no final do fundamental, ele precisa reconhecer que a matemática é uma ciência, que é uma ciência humana, que é viva e que contribui para resolver os problemas da vida cotidiana. Ele tem que compreender que a matemática é o alicerce, que a matemática é feita por construção. Então, isso parece tão abstrato, mas a gente deu alguns exemplos, né? Então, como é que eu trabalho a matemática de modo que o aluno vá percebendo que é uma construção, que ela é viva,
que ela é viva? Ela tem vários jeitos de pensar, né? Ela pode ter um resultado único, mas ela tem vários jeitos de pensar aquele resultado. E ela serve para resolver as situações do cotidiano. Então, o como eu trabalho vai ajudar bastante nessa competência, né? Para perceber a matemática como uma construção, né, que eu vou fazendo para solucionar problemas do meu cotidiano, da minha vida. A competência número 2, ela fala do raciocínio lógico, duas palavrinhas mágica, que tem a ver com a investigação, com a construção de argumentos, né, em que eu vou compreendendo o mundo e atuando. Então, desenvolver raciocínio lógico. Lembra que a gente conversou? A gente vai sempre na conta. A gente ensina uma matemática que diz, ó, só tem esse jeito, a conta é essa, e se não souber esse jeito, não resolve. Então, pensar logicamente é uma competência que a matemática precisa desenvolver com os alunos. A terceira competência é aquela que fala das relações entre o conceito e o procedimento. Então, eu sei o que é e sei usar. Essa talvez seja o maior desafio e a maior mudança que a BNCC trouxe. Então, não basta eu ter informação, eu preciso saber aplicar essa informação, o procedimento, né, para resolver as situações. E a relação entre esses dois pontos, conceito e procedimento, e a relação com as outras áreas do conhecimento. Como é que a matemática entra na geografia, como é que a matemática entra nas ciências, na história. Então, tem matemática, a gente conversou lá quando a gente falou da educação infantil, que tem matemática em tudo. Então, fazer essas relações também é uma competência que a gente quer desenvolver. A quarta competência é aquela que tem a ver com fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos que estão no mundo e que a gente precisa buscar as respostas e saber representar essas respostas. Então, é organizar o que é matemática, o que não é no mundo, observar, né? Tem um pouco a ver aí com raciocínio lógico também. E uma coisa importante que tem nessa competência é produzir argumentos convincentes. Então, tem várias formas de chegar à resposta de um problema. Mas eu tenho que saber qual é o argumento, né, que eu estou usando. Por que eu dei aquela resposta? Então, quando a gente fez a atividade das bolas brancas e das bolas pretas, teve gente que escreveu assim, parece que tem. Parece não é um argumento. Me convença que tem. Como você chegou, né? Então, exercitar esse como eu cheguei, né? Num primeiro momento para as crianças, pode ser assim, parece, porque essa é maior. Mas como é que a gente comprova e desenvolve um argumento que as pessoas digam, ah, faz sentido, né? O pensamento faz sentido. Então, para além do resultado correto, como é que é esse caminho aí, esse pensamento? A gente precisa dar a oportunidade das crianças pensarem, porque senão a gente dá o problema e já diz qual é a resposta. Quem não conseguiu aquela resposta está errado. E às vezes tem um caminho que as crianças percorreram que é muito interessante e que a gente precisa valorizar. Esse é o caminho do pensamento matemático e que a gente acaba não valorizando, né? A quinta competência é utilizar os processos e as ferramentas matemáticas, e aí entra a tecnologia que tem disponível, né, para resolver os problemas do cotidiano. Então, quais são as ferramentas que eu utilizo? Então, é registro, é cálculo, é a própria calculadora? Como é que eu vou usando as ferramentas que a matemática me ensina para resolver as questões do cotidiano? A sexta é enfrentar situações problemas. Primeiro, o verbo enfrentar é muito interessante ser trazido aqui, né? Porque muitas vezes é um problema, eu não sei resolver problema. Então, ter essa postura de enfrentar, né? Diante das situações problemas. E conseguir registrar por diferentes linguagens, aí eles estão trazendo aqui a questão dos gráficos, das tabelas, até mesmo dos textos, né? As conclusões. Então, essa postura de enfrentar é uma postura que a gente precisa alimentar, que a matemática traz.
Quando eu perguntei lá na primeira aula o que vocês sentiam com a matemática, teve muita gente que disse que se sentia desafiado e por isso era legal, gostava. Então, esse jeito, muitas vezes que a gente trabalha com as crianças, pode suscitar que seja legal, que ele seja desafiado, ou que seja um grande problema e toda vez que ele é desafiado, ele não consegue e ele fica numa sensação de insegurança, de baixa autoestima, de que realmente ele é um fracasso. Então, é o contrário. Como é que eu trabalho de uma forma que a matemática seja algo que eu enfrento, né? E eu vou ganhando, vou conseguindo, né? O próximo, o sétimo, é desenvolver e discutir projetos de urgência social, e são aqueles projetos que trazem a questão da diversidade, da democracia, da sustentabilidade, de tudo voltado para uma sociedade que é muito diversa e sem preconceito. Então, vejam, são competências muito mais de postura, né, das pessoas do que propriamente da matemática. Mas são competências que a matemática pode ajudar a construir, né? E o último é trabalhar de forma cooperativa, né? Trabalhando aí na interação dos pares, aprendendo com o outro, entendendo que a gente aprende com o outro, que a gente ensina. Eu queria ainda falar uma coisa que eu esqueci, lá na competência número 3, quando está falando das relações entre o conceito e o procedimento e as relações entre a matemática e as outras áreas do conhecimento, ele traz uma questão que é importante, que é a questão da autoestima e da perseverança. Então, agora, quando eu falei dessa postura de enfrentamento, eu me lembrei. Então, a matemática, ela não tem, vamos dizer, como compromisso primeiro ensinar a perseverança, ensinar a autoestima, né? Não, é uma competência específica da matemática, quando a matemática sempre foi vista como algo que eu não consigo, que é muito difícil, e aí, portanto, eu desisto rapidamente. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa de matemática, eu fico insegura, não quero enfrentar, já acho que eu não vou conseguir. Então, o trabalho, né, de pensar como a matemática é ampla, a matemática nas outras áreas, tudo isso vai fazer com que se eu percebo que eu talvez não consiga resolver muito bem um tipo de problema matemático, mas eu me viro muito bem em outro, na matemática aplicada na geografia, por exemplo, eu leio mapas muito bem, né? Eu sei escala, eu compreendo escala, né? São outras possibilidades de trazer a matemática como uma forma de levantar a autoestima. Nem tudo que é matemática é ruim e eu não consigo, né? Então, ter esse pensamento de perseverança e de uma autoestima desenvolvida, né, em alta, faz parte também do ensino da matemática. A gente precisa cuidar desse pedaço aí para que logo no início da escolaridade as crianças já não desanimem com a matemática. Porque muitas vezes elas gostam, elas nos primeiros anos isso é um desafio como qualquer outro, então aprender matemática é tão desafiador quanto aprender a ler, só que no final vai ficando difícil, vai complicando, ela não entende e aí ela desanima e quando ela chega lá no ensino fundamental, ela não quer mais saber da matemática, né? Bom, então essas são as competências. Aí, o texto que eu mandei para vocês, que a gente não fechou na semana passada, ele vai trazer, então, uma explicação geral das partes, vamos dizer assim, que a matemática vai abordar. E na BNCC, essas partes se chamam unidades temáticas. E elas são 5. Então, eu vou falar rapidinho, vou tentar falar rápido, né? Porque eu nunca consigo falar rápido. Eu vou tentar falar rápido sobre cada uma delas, que é a atividade que eu vou pedir para vocês sistematizarem, que eu pedi para vocês sistematizarem já, para vocês terem isso de uma forma resumida, uma síntese, para vocês mesmos. Não se preocupem tanto em responder à atividade avaliativa dos próximos dias aí, mas que vocês tenham isso à mão. Porque hoje eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas a gente vai começar a entrar em cada uma delas. Então, a primeira que nós vamos entrar é números.
Então, eu vou falar de todas elas, porque está no texto, mas à medida em que a gente for aprofundar cada uma das unidades, vocês já têm aí uma pequena síntese, ou pelo menos consegue localizar no texto. Quem imprimiu o texto, grifa, né, e vai localizando. Então, a primeira unidade temática, então lembrando que unidade temática, vamos dizer que sejam os temas, tá? Os grandes temas, que vão do primeiro ao 9º ano, tá? Então, esse texto, ele tem informações dos anos iniciais e dos anos finais. Vocês vão ler tudo, mas eu vou pedir que vocês se concentrem nos parágrafos que tratam especificamente dos anos iniciais, né? A gente não vai entrar aí nos anos finais. Então, quando eu penso número, né? Essa unidade temática chamada número, essa unidade temática, ela vai trazer, então, a preocupação, né? O trabalho que a gente precisa desenvolver com relação ao pensamento numérico, né? São as maneiras de quantificar objetos, né? Interpretar. Então, é basicamente o que a gente chama de número. Mas dentro de número não tem só número. Aprender o número 1, o número 2, as quantidades, né? É um pouco mais do que isso. Ele traz ideias de aproximação, de proporcionalidade, de equivalência, de ordem e as noções fundamentais da matemática. Tudo isso como? A partir de situações significativas. Lembram lá do letramento matemático? Situações significativas. E registrando os usos, os significados e as operações. Então, por um lado, parece que a gente está fazendo uma coisa bem aberta, mas vai chegar lá no registro, né? Vocês vão ter que escrever. Então, vejam, se vocês não leram dessa forma, quando vocês forem voltar no texto, deem uma olhada, porque o texto diz o que a unidade temática vai trabalhar e dá pistas do como. Embora a BNCC não traga a metodologia, eu já falei isso para vocês, ela não diz o como, ela dá dicas. Então, quando ela diz assim, por meio de situações significativas, já está dando uma dica de por onde eu começo, né? Então, o estudo dos campos numéricos devem ser enfatizados, nos estudos dos campos numéricos devem ser enfatizados registros, usos, significados e operações. Então, eu tenho um pouquinho mais do como, né? O texto segue dizendo, então, que nos anos iniciais, a expectativa com essa temática é que os alunos resolvam problemas com números naturais e racionais. Então, não é só número, operações está dentro de números. Há um tempo atrás, os materiais de matemática e a própria avaliação que o governo fazia do SAEB, o material que o Estado utiliza, ele chamava de números e operações. Agora o nome é só números, mas dentro de números estão as operações. Então, resolvam problemas com números naturais e os racionais, que são as frações, as temidas frações. Questão decimal, então, a questão decimal do ponto de vista da fração, mas do ponto de vista do nosso sistema de numeração decimal, né? Os diferentes significados das operações, então não é só fazer a conta e entender o significado. Como? Tem lá uma diquinha. Desenvolvendo diferentes estratégias para obtenção do resultado. Por estimativa, cálculo mental, algoritmos e calculadora. Então, vejam, tem a questão do número, que não é só saber número, o número 1, o número 2 é a quantidade, né? É saber aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem. E resolver problemas utilizando, então, a estimativa, o cálculo mental, o algoritmo, que é a conta, e a própria calculadora. Vejam que aí não está escrito que tem que saber fazer a continha, né? Mas eu vou chegar na continha, porque o algoritmo é a conta para resolver o problema, mas ele não será o único jeito e nem o primeiro jeito. Tá certo? Depois ainda tem mais um pedacinho aqui que diz que a matemática, né? Essa unidade temática de números, né? Ela também vai desenvolver habilidades de leitura e escrita e ordenação de números naturais e números racionais. Ordenação e escrita. Então, tem muita gente que diz assim, mas antes a gente ensinava número, a gente ensinava o nome do número. Agora a BNCC não tem nada disso. Tem sim, tem que ensinar. A diferença é que não ensina direto isso, né?
como uma coisa mecânica, decorada. A gente vai construindo. E é um trabalho mais a longo prazo, né? Distribuído ao longo do tempo. Tá certo? Então, essa é a primeira unidade temática, que é número. Olha a minha BNCC gigante. Depois, a segunda unidade é aquela que a gente entende menos enquanto professor de primeiro ao quinto ano. Ela vai depender de um estudo um pouco maior, que é a questão da álgebra. Quando a gente pensa em álgebra, a gente lembra das letras que invadiram a matemática, das equações e das inequações. É verdade, né? Isso faz parte da álgebra. Mas a gente vai começar nos anos iniciais desenvolvendo um pensamento algébrico. E o que é isso, né? É o que tem a ver com compreensão, representação e análise das relações quantitativas de grandeza, regularidades, sequência numérica e não numérica. Então, tem aí no final da página um exemplo. Se com 2 medidas de suco concentrado eu obtenho 3 litros de refresco, 2 medidas, 3 litros. Quantas medidas desse suco concentrado eu preciso para fazer 12 litros? Esse tipo de pensamento é o pensamento algébrico, que com as crianças pequenas a gente vai resolver desenhando, mas lá na frente a gente vai aprender que dá para colocar um X num lugarzinho e a gente aprende uma forma, né, uma fórmula, né, que é uma forma de resolver esse problema. Então, esse é o pensamento algébrico, né? Então, com as crianças pequenas, e depois quando a gente for falar um pouquinho de álgebra, nós vamos olhar para isso. Então, o que a gente tem que ensinar? A gente tem que ensinar equivalência, variação, proporcionalidade, como é que eu generalizo, para chegar lá depois nas equações e nas inequações. Essa seja a unidade temática mais complexa, mas ela também é a que tem menos habilidades para a gente trabalhar nos anos iniciais, principalmente no primeiro, segundo ano, né? Porque número é muito forte, tem muita coisa de número nos primeiros, depois muita coisa de operações, e álgebra também tem, mas é em menor quantidade, né? Então, esse é o segundo, álgebra. E aí a gente vai para o terceiro, que é geometria. Geometria é uma área da matemática, que aqui chama unidade temática, que já existe há muito tempo. Mas os livros didáticos, eles traziam toda a parte de números e operações, e lá no fim do livro era geometria. E os professores dificilmente chegavam no final do livro, e também a gente conhecia pouco da geometria, a gente achava que a geometria era uma coisa muito complexa, que era mais para os alunos mais velhos. Então, essa geometria foi toda modificada, né, para uma geometria mais concreta, e ela é trabalhada desde a educação infantil. Não com esse nome, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente conversou na semana retrasada, quando nós falamos do campo de experiência dos tempos e espaços. Veja só, então a terceira unidade temática é a geometria. Então, o que a gente vai estudar em geometria? Posição e deslocamento no espaço. Formas e relações entre figuras planas espaciais. Transformações geométricas, simetrias. Lembram que a gente falou dessas coisas? Então, isso é o quê? Deslocamento no espaço, posição e deslocamento. Quando a gente falou dos bebês andarem, entrar embaixo, né? Tudo isso é deslocamento no espaço. E que a gente vai estar trabalhando para depois a gente calcular outras coisas mais complexas, né? Que tem a ver com a geometria, quando a gente entrar lá nas figuras planas, bidimensionais e tridimensionais, que a gente vai falar mais para frente. Aí ele segue ainda falando que o que mais nós vamos aprender em geometria. Então, a identificar e estabelecer pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construir representações de espaços, estimando distância com um mapa, por exemplo, as características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, a gente viu lá na outra aula, né, o que é isso. Aí entra especificamente na questão
das formas geométricas, lá os polígonos, o que é lado, o que é vértice, o que é ângulo. Ensinar ângulo no primeiro ano, professora? Nós vamos ensinar ângulo no primeiro ano. Mas não é aquele ângulo que tem aquela monte de continha que a gente aprendeu em algum momento. Quer dizer, a gente viu, né? Não aprendeu. Como é que a gente vai olhar ângulo lá no primeiro ano? Então, uma atividade para ir desenvolvendo essa habilidade, essa competência, tá? Então, figuras geométricas planas, em quadriculados, é a questão bem geométrica mesmo, que a gente começa lá na educação infantil, quando a gente brinca com triângulos, círculos, né? A gente vai dando nome para essas figuras, mas tem tudo a ver com deslocamento, com espaço, né? Então, quando a gente brinca na educação infantil com lado esquerdo, lado direito, para frente, para trás, a gente vai trabalhando com essas habilidades. E aqui na geometria a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Aquilo que tem mais a ver com as questões de deslocamento do espaço e aí as questões propriamente das formas geométricas, tá? Bom, aí nós temos a quarta unidade temática, que é a unidade temática que chama grandezas e medidas. Nessa unidade temática, né, o texto traz a grande relação que ela tem com outras áreas do conhecimento, né, com a questão de ciências. Então, aqui, o que o aluno precisa saber, né? Ele precisa saber que medir é comparar uma grandeza com uma unidade. Então, o que é medida, né? Medida, eu tenho um padrão. No começo pode ser uma medida não padronizada, mas eu saber que eu medir um tamanho, por exemplo, a partir de 1 metro, aquela distância entre a parede e a mesa que tem 1 metro, esse 1 metro, né, significa o tamanho desse espaço, que vai ser 1 metro em qualquer coisa, 1 metro de tecido, 1 metro da parede na mesa, 1 metro de altura, isso tudo é o mesmo 1 metro, né? Então, desenvolver essa comparação, né? Parece difícil às vezes explicar, mas assim, quando diz comparar uma grandeza com uma unidade, então eu pego um pedaço e digo, essa grandeza aqui tem 1 metro. Então, eu comparo a grandeza com a unidade, que é o metro, ou 2 metros, ou 5 metros, que seria a unidade. E aí, essa medida, ela vale para outras coisas também, não é só medida de tamanho, né? Então, a gente vai trabalhar com comprimento, vai trabalhar com massa, vai trabalhar com tempo, com temperatura, com área. Então, quando eu meço a temperatura, né? Então, eu comparo aquele tanto que a pessoa está com febre, quente, com um número, né? Então, essa situação de saber que aqui tem uma xícara, por exemplo, essa quantidade de açúcar representa um número, né? Então, isso, para a gente que faz automaticamente, parece bem simples, a gente já faz, né? Mas as crianças precisam desenvolver. Então, a gente vai trabalhar com comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Sempre em situações, né, da vida. Vejam, alguém falou numa aula, que agora eu não sei se foi a turma da manhã ou da noite, me perdoem, do mercadinho, acho que foi de manhã, né? Quando eu trabalho o mercadinho e eu fico pensando no troco, é um aspecto do mercadinho. Vejam, eu posso trabalhar aqui com as medidas, né? 1 quilo de farinha, né? Às vezes a gente fala um pacote, mas o que tem lá? Tem meio quilo. Então, pacote de meio quilo, eu preciso de 1,5 kg. Quantos pacotes precisa comprar? Vejam, é matemática, é operação, né? Dentro aqui de grandezas e medidas, porque eu preciso desse vocabulário, né? Então, eu posso começar com a receita, ir para o mercado, né? Então, trazer situações do cotidiano e na mesma situação eu estou trabalhando várias coisas, né? E aí ele traz aqui uma coisa que a gente já conversou, que para esse processo de compreender as medidas, né, as grandezas e as medidas,
eu posso trabalhar inicialmente com as medidas não convencionais para fazer as comparações. Então, eu posso dizer quantos passos tem para chegar num lugar, quantos passos tem para chegar no outro. Qual é o maior, né? Qual é a distância maior? Eu posso medir a partir de um pedaço de barbante. Então, eu vou medir a mesa e quantos pedacinhos desse mesmo barbante dá para medir a distância daqui até ali, a distância da sala, né? Por que eu faço isso, gente? Para as crianças perceberem que quando eu digo que há o metro, que tem o quilômetro, né? Já pensou se eu tivesse que medir com palitinho? Então eu posso medir a minha carteira com um palito de sorvete. São uns 15 palitos. Acho que nem é tudo isso, mas sei lá, 15 palitos. Já pensou se eu fosse medir a distância da sala até o pátio, em palito? Né? Que outro jeito seria melhor eu medir? Ah, eu vou medir em passos. Legal. Então vamos tentar medir em passos? Como que é esse passo? Depois vamos problematizar com as crianças o tamanho do passo de cada um, né? Podemos medir. Aí eu, professora, faço um passo bem grandão e peço para uma outra criança fazer o passo. E aí a gente vai ver que deu um número diferente. Por que a medida é padrão? Por que eu chego num número que é a convenção? Tá certo? Tudo isso é fazer com que as crianças construam, desenvolvam esse conhecimento. Então, eu não chego direto dizendo, olha, esse é o centímetro, esse é o metro, a régua tem 30 centímetros, a gente mede com esse metro, com essa trena e fazendo conta, né? Eu começo problematizando e dando oportunidade das crianças fazerem outros tipos de medidas e depois a gente vai, sabe aquilo que eu falei muito lá na aula de alfabetização, a gente vai construindo, vai entrando lá na cabecinha, vai desenvolvendo. Quando eu apresento o metro e a gente começa a fazer as contas, todo esse outro pedaço já foi construído. Na matemática, muita coisa, principalmente nos anos iniciais, dá para a gente fazer essa construção, dá para a gente mostrar, porque senão é como se ficasse um vazio, sabe? Eu quero pôr uma coisa aqui e aqui tá oco. Então, aquilo não sustenta, né? E o último, então, que é a quinta, chama probabilidade estatística. Lá no material anterior à BNCC, que é o material que vou repetir, que vocês encontram nas avaliações externas, tanto do SAEB, Prova Brasil, SARESP, as competências, habilidades, principalmente habilidades que eram desenvolvidas, elas tinham o nome de tratamento da informação. Agora ela se chama probabilidade estatística. Mas são coisas muito parecidas, eu diria que quase iguais. Então, muita atividade que vocês acharem com o nome de tratamento da informação cabe aqui também, tá? Então, o que é isso? Isso é o famoso raciocínio, né, da estatística, vamos dizer assim. Ai, mas eu estudei estatística na faculdade. Ai, meu Deus do céu, aquele monte de conta. Não é nada disso. É pensar que eu coleto o dado, eu organizo o dado, eu represento o dado e eu interpreto e analiso esse dado. Então, esse jeito de pensar, né, é o jeito de pensar estatisticamente. A probabilidade tem uma coisinha a mais que tem a ver com o que é possível ou não é possível. Então, nem todos os fenômenos, nem tudo que acontece, a gente tem certeza absoluta se ele vai acontecer assim, assim ou de um outro jeito. Então, a ideia é de que a gente possa trabalhar com situações que mostrem para as crianças a probabilidade de algo acontecer ou não, né? Então, há mais chance disso acontecer do que aquilo, mas eu vou comprovar matematicamente, né? Então, nós vamos entrar um pouquinho em atividades desse tipo, mas só pensar assim, aqui tem muito do estudo de tabela, do estudo de gráficos. Então, eu coleto uma informação, eu posso produzir o gráfico, então, a partir de uma informação eu coleto, ou eu posso analisar o dado que outro coletou e já está num gráfico, numa tabela, né? São habilidades diferentes, eu construir ou eu analisar. E eu preciso justificar.
Bom, então essas são as 5 unidades temáticas. Nós vamos entrar em cada uma delas e espero que dê tempo, porque a gente já está um pouquinho atrasado, era para a gente ter fechado isso na semana passada. Eu vou tentar correr um pouquinho para ver se a gente entra logo numa parte um pouquinho mais prática. Na sequência do texto, matemática no ensino fundamental, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. De novo, aqui ele vai falar de retomar as vivências cotidianas das crianças, então tem um pouquinho de como aí. Eu diria que esse texto, essa parte aí do texto, que é a parte final, né, que do pedacinho que eu mandei para vocês, ele traz boas dicas de metodologia. Embora ele não diga que é metodologia, né, ele vai retomar isso que eu falei, né? Aqui que a gente está trabalhando muito mais do que a tal das 4 operações, né? A gente trabalha muito mais, são outras habilidades, né? Não só de resolver as 4 operações. Toda uma questão de reflexão, de sistematização, né? Ela precisa estar presente. E aí ele vai falar aqui um pouco de recursos didáticos que a gente pode usar. Então, ábaco, jogo, planilhas, papel quadriculado, é um material fácil e muito dá bastante resultado em muitas atividades que a gente for fazer. E essa relação entre o que é a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade. Isso vocês vão perceber nos quadros das habilidades. Porque, vejam, unidade temática é o tema, né? O objeto de conhecimento é o que a gente antes, mais ou menos, não é exatamente isso, mas é mais ou menos o que a gente chamaria de conteúdo, né? Então, dentro lá vou dar um exemplo, dentro de números, tem reta numérica, por exemplo, ou construção de fatos básicos da adição, lá em números. Então, o tema é número. Aí dentro de número tem vários objetos de conhecimento que eu tenho que trabalhar. E para cada objeto de conhecimento tem a habilidade que eu tenho que desenvolver. E é isso que a gente vai começar a ver logo mais, quando a gente entrar especificamente em cada uma das unidades temáticas, tá certo? A primeira vai ser números e vai ficar uma próxima aula ou para um próximo momento. Vamos ver como é que a gente consegue caminhar, tá certo? Então, essa foi a síntese do textinho que eu mandei para vocês, que a gente começou semana passada a falar das competências. É uma apresentação desse componente curricular matemática, tá? Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que apareceu na aula passada com a turma da manhã. Como eu estou gravando essa aula para as 2 turmas, vou contar um pouquinho. Então, de manhã, quando a gente estava fazendo as atividades das bolas brancas e bolas pretas, uma aluna, a Diana, desculpa, estou aqui falando seu nome, ela trouxe uma preocupação de que muitas vezes levar uma atividade para o aluno que ainda não sabe aquele conceito não é legal, porque fica um pouco frustrante, a criança não sabe por onde começar, né? E aí a gente discutiu um pouquinho isso e ela me mandou uma foto do material que a filha dela está estudando e que tinha probleminhas lá, probleminhas não, né? Vamos falar, situações, problemas de conteúdos que o aluno ainda não tinha visto. Então, eu queria mostrar para vocês 2 possibilidades de trabalho para essa situação, tá? Vamos lembrar o seguinte: nós precisamos cuidar, sim, a Diana tem razão, de propor atividades que estejam muito acima da capacidade das crianças ainda de resolver. O desafio não pode ser grande demais que cause uma insegurança e uma vontade de não prosseguir. O desafio tem que ser proporcional, né, à faixa etária, ao ano que ela está estudando, e precisa ter um incentivo. Talvez, se esse material que a professora mandou
tivesse sido feito na sala de aula, a professora trabalharia de uma outra forma e não geraria esse problema. Então, a gente também tem que considerar a situação do aluno em casa, sozinho, com a família, tentando fazer a atividade, né? Mas, de modo geral, daria para a gente pensar em 2 jeitos de trabalhar. Eu vou falar com vocês sobre divisão, mas eu só vou apresentar esses 2 problemas que a Diana trouxe, só para a gente discutir a possibilidade de termos outras maneiras de resolver que não a conta. Portanto, é possível a gente lançar situações, problemas que sejam resolvidas de forma concreta, de forma oral e com desenho, sem saber a conta, tá? Nesse caso que a Diana trouxe, se eu não me engano, o aluno é do 3º ano. Então, já era para ter desenvolvido algumas coisas, tá? Então, a gente precisa fazer todas essas considerações. Se o aluno é do 1º ano, se ele não sabe a operação, mas ele sabe número, se ele não sabe contar. Então, dependendo do que ele ainda não sabe, talvez o desafio seja grande demais, tá? Mas eu queria mostrar, então, para vocês esses 2 probleminhas que a Diana trouxe. Vou mudar aqui o cenário. Bom, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Preparei aqui. Vamos ver. Deixa eu trazer aqui. Aqui. Bom, então, vamos pensar o seguinte. O primeiro problema, que é de divisão, e que eu não queria entrar no conceito de divisão, tá bom? Eu vou tentar entrar com vocês. Deixa eu empurrar aqui para vocês verem minha cabeça. Eu vou pensar aqui com vocês a questão da resolução de um problema sem fazer a conta, ok? Então, o problema que a Diana trouxe, Diana, eu mudei um pouquinho os números porque eu não tinha objeto suficiente para fazer, né? Mas na sala de aula a gente vai ter que ter muito mais objetos, mesmo que sejam sucatas e tal, para poder fazer a continha. Então, vejam, no primeiro problema, o aluno tem 12 lápis, 12 canetas aqui no caso, para dividir com 2 amigos. Então, vamos imaginar que nós estamos fazendo essa atividade para uma criança que não sabe fazer a conta de dividir. Tá? No 3º ano, provavelmente ela já sabe fazer essa conta. Mas vamos pensar que ela está no 1º. Então, gente, não é conta, tá? Fique bem claro que a gente não quer fazer a conta. Então, a situação é: fulaninho, você tem aqui 12, eu posso até não dizer, posso dizer que é uma quantidade de canetas, e você tem 2 amiguinhos. Então aqui os meus amiguinhos gêmeos, para distribuir. Então, nós vamos trabalhar com a divisão distributiva, a ideia de divisão distributiva, que a divisão não tem só essa ideia. Então, como é que a gente pode pedir para as crianças fazerem? Olha, tá aqui a quantidade, pode ser palito, né? E você tem que dividir para 2. Como é que faz? Vamos deixar as crianças fazerem, né? Então, eles têm que ficar com a mesma quantidade, essa é a regra, né? Quando a gente divide alguma coisa, precisa ficar com a mesma quantidade. Então, as crianças podem dividir aleatoriamente e depois contar. Ah, será que ficou? Por acaso ficou. Aqui tem 5, mas aqui tem 7, né? Então, as crianças vão juntar de novo e tentar de novo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Aí, qual que a gente pode ir comparando, né? Cada criança vai mostrando para a outra como é que ela está fazendo. Vê lá como é que o coleguinha fez. Enfim, qual que é o que a gente quer que as crianças cheguem no final? Que ela descubra que se ela der uma para essa, 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 ela tem uma divisão igual aqui para as 2 crianças e ela vai contar.
Qual que é o conhecimento que a criança precisa ter? Ela precisa saber contar, no máximo até aqui 12, né? Ou 20, se a gente for fazer. Então, eu tenho aqui uma quantidade e eu dei uma para cada um. Então, essa é a ideia distributiva da divisão. É a mais simples. E qualquer criança que conheça uma quantidade, eu posso fazer com a educação infantil, vamos dividir 4, vamos dividir 6, né? 5, enfim, qualquer número para uma quantidade de crianças, inclusive pode sobrar, né? A gente fala, a divisão tem que ser sempre exata. Depende, eu posso dividir e posso dizer, ó, sobrou uma, e essa uma fica para mim, né? Então vejam, a propriedade aqui distributiva é a mais simples. Eu fiz aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver, as duas crianças e os 12 lápis. Então, fiz no concreto, vamos registrar? Então, uma para esse, uma para esse. Deixa eu ver se com vermelho fica melhor. Uma para esse, uma para esse. 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 Uma para esse e uma para esse. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um ficou com 6 lápis. Então, tem o concreto e tem o desenho, tá? Bom, o outro problema é um pouquinho mais complexo, porque não é a ideia de distribuição. Lá no probleminha que a Diana me trouxe, eu também mudei aqui, Diana, porque o problema era 12 ovos e 6 receitas. E aí eu não tinha esse monte de material, mas a ideia é a mesma. Então eu vou fazer o seguinte. Uma pessoa usou 6 ovos, por aqui, para todo mundo ver, 6 ovos para fazer 2 receitas. Então, 6 ovos, 2 receitas, ok? Então, pensem no seguinte, por que eu estou trazendo isso? Porque isso é concreto, né? Uma receita, 2 receitas, 6 ovos. Esse problema, ele é o tal do problema de 2 contas, por isso que ele é mais complexo. Para eu saber, então, qual que é a pergunta, né? Uma pessoa usou 6 ovos para fazer 2 receitas. Quantos ovos ela vai usar para fazer 4 receitas? Tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto ela usou para cada receita. Por isso que ele tem 2 contas. E aí é mais difícil mesmo de fazer a reflexão. Então, vejam. 6 ovos, 2 receitas. Como é que as crianças podem fazer? 6, 2 receitas. Mais 2 receitas para dar 4, eu preciso de mais 6 ovos. É um raciocínio lógico, né? 2 para 6, 2 para 6. E aí eu conto, então, quantos eu preciso ter, né? Digamos que eles não pensassem assim. Então, qual que é o caminho? Se eu fosse fazer a conta, eu ia ter que fazer essa conta primeiro. Saber quanto gasta em uma receita. Então, esse ovo foi nessa, esse ovo foi nessa, esse ovo foi nessa, esse ovo foi nessa, esse foi nessa e esse foi nessa. Então, cada receita usa 3 ovos. Uma receita, 2 receitas, 3 receitas, 4 receitas. E aí eu conto cada uma delas. Então, veja, a primeira operação matemática foi saber quanto usa em cada receita. Se uma receita usa 3, agora eu posso fazer para 4, para 6, para 8, para 20, porque eu já sei quanto que é cada uma. Então, vejam, não tem que fazer a conta, porque aqui eu teria que fazer uma conta de dividir primeiro e depois uma de multiplicar, 2 contas. Aqui eu estou operacionalizando, né? Eu estou vendo como é que a coisa acontece. E aí, é muito diferente fazer aqui vendo e fazer e ficar imaginando qual é a conta. Porque aqui, não deu certo. Se a criança coloca mais, você pergunta, problematiza, e ela vai mudando até ela chegar na resposta, tá? Esse tipo de divisão, essa ideia da divisão é de formação de grupos.
é outra ideia, que é dividir, mas, né, no caso aqui a gente precisa da multiplicação para chegar na resposta correta. Aí, eu pensei aqui o seguinte, vejam, 6 ovos e para duas receitas, né? Então, aqui eu tenho 6 ovos para, deixa eu ver, vou colocar aqui um desenhinho do caderninho de receita. Então, uma receita vai 6 ovos. Ou 3, né? Aqui a gente fez a continha de 3. Mas podemos fazer de 6 também. Desculpa, eu falei errado, né? Vamos fazer do jeito que está do problema. 6 ovos, 2 receitas. Então, aqui tem ovo para 2 receitas. Deixa eu arrumar aqui. Uma e outra receita aqui. Né? Uma receita, 2 receitas. Se eu quiser fazer 4, então eu vou desenhar. Aqui, tenho 3 receitas. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. E outro aqui. Né? Receita, 2 receitas, 3 receitas, 4 receitas. Para cada um usa 3, é só contar. Né? Daquele outro jeito que eu tinha pensado, né, que eu comecei a falar, é a mesma coisa, gente. Se uma receita aqui, eu usaria 6 ovos, vou pagar aqui, 6 ovos em uma receita, 6 ovos na segunda receita, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2. Eu vou ter mais 6 ovos na outra e mais 6 ovos na outra, né? E aí eu vou contar. Então, eu posso fazer no material concreto, tampinha, palito, semente, aquelas recortezinhos, tem uns quadradinhos, negocinho de EVA, enfim, qualquer coisa serve para eu contar, né? E eu posso fazer desenhando. Não preciso fazer nenhuma conta, gente. Não precisa ensinar a montar a continha para chegar nessa resposta, tá? Então, no começo, é isso. A gente vai fazer no concreto e registrando, tá? Quando a gente for falar de divisão, aí a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, tá bom? Eu só quis retomar aqui, porque eu acho que é importante a gente pensar nessa maneira. Esse é o raciocínio matemático. Isso é permitir que as crianças resolvam de outras maneiras, que eles testem as hipóteses, que eles experimentem, que eles busquem jeitos de fazer, que eles compartilhem. Então, tudo aquilo que a gente falou lá da matemática, né? Nessa postura positiva de enfrentar o problema, de fazer junto, todas aquelas competências a gente vai estar trabalhando aqui quando a gente pensa em, olha, como é que eu transformo, então os ovos estavam todos juntos, eu divido, mas não muda a quantidade, né? A quantidade total de ovos não muda se eles estão os 6 juntos ou eles viram 3 numa receita e 3 na outra, né? Então, a quantidade total, esse tipo de transformação, isso tudo eu estou trabalhando com as crianças e eles não estão nem percebendo, mas a gente está desenvolvendo o raciocínio lógico e as competências matemáticas, tá bom? Então, foi um jeito aqui de tentar mostrar uma coisinha mais prática para vocês, tá? Então, vou parar por aqui para a gente poder pensar um pouco sobre isso e depois a gente vai seguindo a conversa, vamos entrar na unidade temática números, tá bom? Obrigada, pessoal!